Bem-vindo ao canal Viajante Bytes. Hoje eu vou falar sobre Perceptron. Perceptron é um algoritmo de classificação proposto por Rosenblatt em 1958. Esse é o artigo original dele. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link desse artigo. Mas antes de falar sobre Perceptron, sim, é preciso falar sobre algoritmos, o que é o algoritmo de classificação, certo? Se você já sabe o que é um algoritmo de classificação, recomendo adiantar um pouco o vídeo. Bom, o algoritmo de classificação, como o próprio nome já diz, ele classifica, certo? Ele é um algoritmo supervisionado, ou seja, sabemos que tipos de dados são. Por exemplo, esse ponto de dado aqui, sabemos que tipo de dado é ele, certo? Esse ponto aqui sabe que é um dado azul, esse ponto aqui, dado vermelho, esse dado aqui, sabemos que tipo de dados é ele. O que queremos saber é em qual limite, se for inserido um novo dado, ele vai ser considerado texto de grupo ou texto de grupo. Por exemplo, se for inserido um dado aqui, certo? Ele vai ser considerado do dado vermelho ou do dado azul. Essa é a questão. Então, para isso se usa, divide os dados. Nesse caso, usamos uma reta porque temos dois grupos. Se ele é é o grupo de dados linearmente separável, ou seja, usamos uma reta, podemos separar usando uma reta, certo? Da mesma forma, se tivermos um ponto vermelho aqui, ele poderia classificar dessa forma, ou fazer uma linha dessa forma, dependendo do algoritmo que é utilizado, certo? Da mesma forma, se tivermos um grupo de dados aqui, seria necessário uma reta para separar esse grupo. Então, se um novo dado fosse inserido aqui, ele seria classificado deste grupo. Outro exemplo aqui é um diagrama de Voronoi. Digamos que cada cor dessa aqui é um grupo diferente, certo? Com apenas um dado. De forma que se eu for inserir um dado aqui, ele vai fazer parte deste grupo, certo? Se eu inserir um dado aqui amarelo, ele vai fazer parte deste grupo. No entanto, se eu inserir vários dados aqui, por exemplo, se aparecer outros dados que ele se localiza aqui, então ele vai ficar uma situação complicada, porque ele pode ser pela quantidade, e aqui esse grupo ser representado apenas por um ponto, ele pode fazer parte de qualquer texto grupo, mas isso é uma outra questão. Vamos aqui explicar o Perceptron a partir de um exemplo. Digamos que queremos classificar se a pessoa é obesa ou não a partir do quilo, do peso e da altura que ela tem, certo? Os pontos azuis aqui são representados por pessoas obesas e os pontos vermelhos por pessoas não obesas. Uma forma de representar essa informação no algoritmo Perceptron é através de vetores. Então, os vetores são formados a partir das coordenadas. Temos esse ponto aqui, que temos as coordenadas, no caso, altura 40 e peso 100. Então, esse ponto será usado para formar um vetor. E cada ponto será usado para formar um vetor. Certo? O que o algoritmo Perceptron vai fazer? Ele vai simplesmente, de uma forma de separar, como já vimos, usar uma reta para separar esses dados. Agora, como separar esses dados? Como saber qual é essa reta? Bem, uma forma de fazer isso é utilizando o vetor de peso, que é chamado vetor de peso, que tem as mesmas coordenadas aqui, um vetor que é formado pelas coordenadas de peso e altura, e a reta será simplesmente perpendicular, ou seja, terá um ângulo de 90 graus em relação a esse vetor de pesos. E tudo que estiver dentro desse intervalo entre o vetor de peso e a reta, ou seja, 90 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda, será classificado como obeso. O que não estiver nesse intervalo será classificado como não obeso, ou seja, esses dois vetores aqui serão classificados como obesos de forma correta. Mas vemos que esse vetor aqui
não obeso está sendo classificado de forma incorreta. Então, esse vetor de pesos aqui, ele será ajustado de forma a ajustar esta reta e classificar de forma correta esses vetores. Então, o próximo passo é simplesmente ajustar. Então, é feito um ajuste. Nem sempre, como podemos ver aqui, o ajuste faz sentido. Poderíamos pensar, peraí, se for ajustar, então ele deveria subir um pouco. Mas não é bem assim que funciona. À frente eu vou explicar como é o funcionamento do algoritmo. Então, ele vai sendo ajustado, até chegar a um ponto ideal. Pronto. Aqui classificamos de forma correta ambos os vetores. De forma que, se aparecer um ponto aqui, eu vou considerar como obeso. E se aparecer um ponto aqui, eu vou considerar como não obeso. Certo? Agora fica a questão. Precisamos saber qual é esse ângulo aqui. O ângulo entre por exemplo, esse vetor com o vetor de peso. Ele tem que estar no intervalo de 90 graus. Então, como saber o ângulo entre esses dois vetores? Voltamos para as aulas de geometria do ensino médio. Vimos que para calcular o ângulo entre dois vetores, utilizamos o produto vetorial, que você é colocado o cosseno e a evidência, e por fim se calcula o arcosseno desta divisão, certo? E a partir daí, do arcosseno ao invés do cosseno, teremos o ângulo. Só que calcular esse ângulo não é uma tarefa muito fácil. Aqui, por exemplo, para calcular esse ângulo entre ponto 8, usamos a integral. Essa integral. Ou utilizando métodos numéricos, utilizando séries para resolver essa integral. Há também modos mais simples do que essa forma, colocar para complicar um pouco. Só que o perceptor não faz esses cálculos. Para o perceptor não interessa se o ângulo é φ 30, 40, o que interessa é se ele está no intervalo de 90 graus, certo? E temos aqui a função cosseno. Em que pontos o intervalo é de 90 graus? Temos aqui, certo? Essa área aqui, essa área aqui e essa área aqui. Temos um intervalo de 90 graus, certo? Então, sabemos que o cosseno, quando ele tem um intervalo de 90 graus, entre 0 e 90 graus, ele vai ter um intervalo entre 0 e 1, certo? Então, só precisamos saber se o cosseno vai ser 0 ou 1. 0 vai estar entre 0 e 1, ou seja, resolvendo essa divisão, querendo saber se essa divisão vai ser maior ou igual a 0, certo? Mas não necessariamente precisamos resolver toda essa divisão. Sabemos que o módulo de A e B, a multiplicação do módulo A e B, sempre será positivo, sempre. Porque estamos tratando de raízes, sempre será positivo. Então, não precisamos calcular. Só precisamos calcular a multiplicação entre esses dois vetores, certo? E se esse valor for maior ou igual a 0, consideramos que ele está no intervalo entre 0 e 90 graus. Vamos aqui para um exemplo. Temos aqui esses 5 vetores, certo? Vamos calcular agora um ângulo entre o vetor de peso W e o vetor A. Sabemos visualmente, vemos visualmente que o ângulo entre esses dois vetores é menor que 90 graus. Mas vamos comprovar aqui resolvendo os cálculos, certo? Temos aqui calculando multiplicação, os módulos, chegamos a esse resultado. Que, como vocês podem ver, é um valor positivo. Então, ele está no intervalo de 90 graus. Calculando o arcosseno, vemos que o valor dele é de 63 graus. Então, o ângulo entre os dois vetores é 63 graus. Então, ele está no intervalo. Outro exemplo, C. Vimos que podemos perceber aqui que o C está quase no limite.
mas ele está no intervalo, quase no limite. Fazemos os cálculos e chegamos a esse resultado, 88,9, quase 90 graus. E aqui é 3, quase zero. E daí está considerado no limite. Agora, em relação a D, como será D? Após resolver os cálculos, temos um valor negativo aqui, vocês podem ver, e 102 graus, o ângulo entre os dois vetores 102 graus. De forma geral, não precisamos saber resolver esse cálculo, apenas esse. Então, simplificamos bastante, não precisamos calcular o arcosseno e nem precisamos resolver essa equação, essa multiplicação dos módulos, certo? Bom, aqui é a representação matemática de como é o perceptron. Temos entradas, certo? Uma entrada, para deixar isso claro, uma entrada é cada vetor desse é uma entrada, certo? Cada x desse é uma entrada. E essas entradas podem ter vários parâmetros, certo? Então, por exemplo, temos aqui uma entrada, se eu tiver aqui, por exemplo, x, no caso esse A, aqui temos as coordenadas x e y, certo? Então, teremos duas entradas, x e y, certo? E cada entrada vai ser representada por um peso. Se tivermos três variáveis, três dimensões, serão três, e assim sucessivamente. Nós utilizei esse exemplo de duas dimensões para simplificar. Mas, na realidade, é bastante comum termos dezenas, centenas, até milhares de variáveis, milhares de entradas. Para cada variável, há um peso que é multiplicado. Ou seja, o y desse ponto será multiplicado pelo y desse peso. Após isso, soma todos os valores e passa por uma função de ativação, que é simplesmente dizer qual vai ser o resultado desse valor. Se ele vai ser utilizado para alterar esse vetor de peso ou não, certo? E essa tensão é bem simples, só como vimos anteriormente, se o valor for maior ou igual a zero, ele vai receber o valor 1, caso contrário, ele vai receber menos 1. Essa vai ser uma função de tensão que será utilizada para atualizar, verificar se o peso será atualizado ou não, certo? Vamos aqui para o código. Se você não estudou Python, certo? Ele não se preocupe, que ele a ideia é bem parecida com as outras linguagens. Isso aqui é uma forma básica, dizendo que aqui eu vou ler o número de variáveis, os exemplos. Aqui temos o real código, certo? Esse perceptron aqui, como vocês podem ver aqui, eu esqueci de editar isso aqui, que era um algoritmo online, ou seja, esse cálculo aqui é feito para cada variável, ou seja, de forma de que ele não utiliza todos os dados de uma vez. Por exemplo, aqui temos aqui a quantidade de iteração, se o algoritmo vai ser iterado 10, 20 vezes. Aqui temos o número de entradas, certo? Ao que será feito, ele vai, a partir do número das características, ele vai prever o cálculo do valor, o predict, como podemos ver aqui. Então, é exatamente essa especificação aqui. Eu multiplico as variáveis pelos pesos, tem o valor, a soma desse valor, como podemos ver aqui. Eu multiplico os pesos pelas variáveis e temos o valor. Esse bias aqui é uma forma de você representar o erro que não é redutível, que é característico dos dados. Então, se o valor for maior ou igual a zero, ele retorna 1. Caso contrário, ele retorna menos 1, como podemos ver aqui nessa função, certo? Então, se ele for retornar 1, aqui, se ele retornar 1, ele vai verificar se esse valor de entrada é igual ao que eu espero, certo? Por exemplo, voltamos aqui para
esse gráfico aqui. Não, vamos aqui para o de peso, certo? Por exemplo, digamos que quando foi feita a multiplicação desse vetor com esse, ele deu o valor 1. Ele verificou que é igual a esse vetor, então ele não altera. Se ele fosse diferente, ele seria alterado esse valor de peso, certo? Pois bem, voltando aqui, ele vai se alterar. Se ele for alterar, ele atualiza os pesos aqui, certo? Então, como será feita essa atualização dos pesos? O peso será atualizado da seguinte forma: o valor anterior mais o valor esperado, que se espera-se, multiplicado pelo valor da variável, certo? E esse processo é feito várias vezes, e essa interação, isso poderia ser executado infinitamente. Então, precisamos de um valor determinado sobre interação, certo? Bom, parece complicado o código, vamos utilizar na prática como ele funciona. Temos aqui o exemplo anterior que vimos, 80, 125, 40, 120, é exatamente como um exemplo anterior, certo? Então, vamos analisar esse vetor. Então, o que é feito? O vetor de peso 1, que no caso começa com 0, essa variável é multiplicada pela altura, que é a primeira variável, e temos o valor 0. Depois, o valor de peso multiplicado pelo peso, que está 30, que é 0. Então, somamos isso, como podemos ver aqui. Somamos, certo? É somado. E temos o valor 0. Passamos por essa função, tem um valor 0, então ele é considerado como 1, certo? Só que 1 é diferente de menos 1 do valor esperado. Então ele é alterado. Se altera-se o peso, certo? Então, como é feita essa alteração? Alteração, valor anterior vezes o valor esperado, mais o valor anterior mais o valor esperado aqui, que é menos 1, vezes essa entrada aqui, 80/30, que temos agora o valor atual do peso é menos 80/30. Vamos calcular o segundo, já com o peso menos 80, certo? Isso aqui está incorreto. É W igual a 125, menos 80, na verdade, e menos 30. Então, é feita exatamente o cálculo. Menos 80 vezes o 125, e que temos esse resultado, menos 30 do valor de peso, vezes 80, que temos esse resultado, certo? Somamos, temos menos 12.000. Menos 12.000 é menor que 0. Então é classificado como menos 1. Como o valor esperado é menos 1, então ele não altera o valor do peso. E esse processo vai ser feito várias vezes, como podemos ver aqui. É um somatório entre o peso multiplicado por uma entrada, que vai de 1 a f, que é o número de características, aqui é features, de 1 a n, certo? Mas tem uma forma que o algoritmo Perceptron não funciona. São com problemas não lineares. Por exemplo, para 5 segundos, tente separar esses 4 pontos em 2 grupos, usando uma reta. Bom, você pode ter tentado várias formas de separar e não conseguir, porque é impossível você separar esses dois dados com uma reta. Se eu quero separar os dados vermelhos, os pontos vermelhos, eu separo, eu classifico corretamente esses dois pontos. Mas se esse ponto aqui foi classificado de forma incorreta. Se eu quero separar o verde, eu classifico os verdes de forma corretamente, mas esse ponto
vermelho é classificado de forma incorreta, certo? Esse é um problema que foi descrito por Marvin Minsky e Simon Paper, Dr. Marvin Minsky e Dr. Simon Paper. Nesse artigo aqui, que eu vou colocar na descrição do vídeo, que ele mostrou o problema do perceptron. Então, após isso, em 1974, Dr. Paul Wehrbrose propôs uma nova perspectiva utilizando uma técnica chamada backpropagation, que eu vou colocar na descrição do vídeo abaixo. Eu não vou explicar o que é um backpropagation aqui. E que resolveu problemas não lineares. Os anos foi passando e novas formas melhoramentos foram feitos. E se você já viu redes neurais, viu que percebe simplesmente a base das redes neurais. E foi esse cara aqui, Dr. Schoeffer Hinton, que ele publicou em 2006 um artigo bem famoso, a First Learning Algorithm for Deep Nets, que nada mais é do que a famosa Deep Learning, que eu vou colocar a descrição no vídeo também, que foi uma nova forma de utilizar redes neurais, técnicas de redes neurais, e essas técnicas foram utilizadas mais avançado para vencer Lee Sedol numa disputa entre o AlphaGo com o AlphaGo. Ou seja, como vocês podem perceber, comecei de um perceptron, uma técnica bem simples, e é bem simples de entender, e foi aumentando a complexidade e melhorando seu algoritmo. Ou seja, conforme a complexidade do algoritmo foi aumentando, a eficácia dele foi também aumentando, certo? Então, isso é uma explicação rápida que quando nós queremos um algoritmo eficiente, ele aumenta também a complexidade e temos esse trade-off. Bom, espero que tenham gostado da aula. Obrigado.